Abra comigo a sua Bíblia, livro de Jonas. Jonas capítulo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouco extensa hoje, mas vamos lá. Jonas 1, versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que tu fizestes isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietara, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2, versículo 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Vamos ler esse último versículo todos juntos, bem fortes. 1, 2, 3. E orou Jonas. Amém, amados. Glória a Deus. Amados irmãos, na semana e nas mensagens anteriores, nós vimos a trajetória de Jonas, que recebeu uma palavra do Senhor, uma ordem do Senhor, e ele decidiu não obedecer aquilo que o Senhor tinha ordenado. A partir dessa desobediência de Jonas, ele começa a tomar várias decisões erradas e também decisões emocionais, escolhas mal feitas, negligência, falta de sensibilidade. Ele esfria na fé até que ele vai parar no porão do navio em um profundo sono. E agora nós vemos o mestre daquele navio vindo até Jonas, despertando ele. Depois eles fazem um interrogatório para entender o porquê que Jonas estava lá. E como nós vimos aí na leitura, Jonas conta para aqueles homens que ele estava naquele navio fugindo de diante da face do Senhor. E por causa dessa atitude dele, Deus havia mandado o vento para aquele mar, para aquele navio. Então agora esses homens lançam sortes e jogam Jonas para fora do navio, aonde Deus envia um grande peixe, ao qual nós não sabemos que peixe é esse. Jonas é engolido por esse peixe e ele fica 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E a Bíblia vai dizer no versículo 1 que Jonas orou ao Senhor no ventre do peixe. E nesta manhã eu quero falar justamente sobre isso, no ventre do peixe. Nós sabemos que Jonas, ele teve algumas oportunidades para que ele fizesse a escolha certa.
Ele teve algumas oportunidades para que ele se posicionasse conforme a vontade de Deus. Mas ele decidiu desobedecer. E ele insistiu nesse posicionamento. Até que agora ele vai parar no ventre do peixe. E no ventre do peixe vai acontecer algumas coisas que não tinham acontecido antes. No ventre do peixe, Jonas vai fazer algumas coisas que ele não tinha feito antes. E que na verdade ele poderia ter feito. O ventre do peixe, amado, ele representa o fundo do poço. O ventre do peixe representa aquele momento na vida do homem ou da mulher que você não vê mais saída. Representa aquele momento que ninguém mais consegue lhe ajudar. Deus enviou ajuda para Jonas. Deus deu a Jonas oportunidades. Deus usou o marinheiro para falar: Jonas, desperta, clama ao seu Deus. Mas Jonas não fez nada disso. Então agora ele está no ventre do peixe, no fundo do poço. E agora ele vai fazer duas coisas que ele deveria ter feito antes, mas ele não fez. E nessa manhã eu quero refletir sobre essas duas coisas que todos nós devemos fazer todos os dias. Porque se nós não fizermos durante o momento de bonança, muitas vezes teremos que fazer essas duas coisas no momento de dificuldade. Que nem Jonas, que estava no ventre do peixe. A primeira coisa que Jonas fez no ventre do peixe, e ele não tinha feito antes, é que Jonas orou. Repita comigo: Jonas orou. É interessante, amados, que Jonas passou por várias dificuldades, e em nenhum momento ele ora. Quando Deus fala para ele ir para Nínive, ele decide ir para Jope. Mas antes de ir para Jope, Jonas não orou. Quando ele chega lá no porto, ele entra no navio, e antes de entrar no navio, Jonas não orou. Quando ele estava lá no meio da tempestade, o barco quase afundando, Jonas não orou. Quando Jonas estava no porão do navio, o navio quase afundando, Jonas não orou. Quando os homens acordam a Jonas, despertam ele, fala: Jonas, clama ao seu Deus, ora Jonas. Ele também não orou. Agora, ele é lançado para fora do navio, e ele vai orar aonde? No ventre do peixe. Sabe o que eu aprendo aqui, amados? Se nós não temos na nossa vida o hábito de orar, o hábito de falar com Deus, muitas vezes nós teremos que aprender a orar no ventre do peixe. Nós vamos ter que aprender a orar no momento de crise, no momento de dificuldade, e muitas vezes já pode ser tarde demais. Muitas vezes o problema já pode ser irreversível. No caso de Jonas, Deus teve misericórdia dele. Mas quantas pessoas que não tinham o hábito de falar com Deus? Quando eu falo aqui orar, eu estou falando de você falar com Deus. Porque o interessante, irmãos, é que Deus falou com Jonas em vários momentos. Deus falou com Jonas através da palavra, como nós falamos na semana passada. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus falou com Jonas. Deus falou com Jonas, ou tentou falar com Jonas através do vento. Deus mandou o vento dizendo: Jonas, você está indo na direção errada. Mas Jonas não falou com Deus. Deus usou o mestre do navio para falar com Jonas: ei, desperta, dormente, acorda, clama ao seu Deus. Deus usando o homem. E Jonas também não ouviu. Então Deus tentou falar com Jonas pela palavra, pelo vento, através de pessoas. E em nenhum momento Jonas fala com Deus. Você não vê Jonas falando com Deus. Mas agora no ventre do peixe, Jonas terá que falar com Deus. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, amados, é que nós temos que ter o hábito de falar com Deus. A oração é isso, irmão. A oração é você falar com Deus. E se tem alguém, irmão, que você pode falar qualquer coisa, que ele não vai contar para ninguém, é Deus. Se tem alguém que você pode confessar as suas fraquezas, as suas debilidades, e ele está pronto para te ouvir, esse alguém é o nosso Deus, amados.
Jesus falou para nós: quando fores orar, entra na porta do teu quarto, fecha, fala com Deus, e o teu Deus que te vê em oculto te recompensará. Quantas vezes, amado, que nós estamos em dificuldade, e às vezes nós ficamos falando para A, para B, para C, e não falamos para Deus. E eu quero te dizer que a melhor pessoa para você falar os seus problemas é para Deus. Seja sincero diante de Deus. A melhor oração, amado, não é aquela mais bonita, não é aquela do fariseu, lembra que estava de pé no templo, falando bonito: eu te dou graças, ó Deus, porque eu não sou pecador como esse pobre aqui. Não, a maior oração é aquela que é sincera, é aquela que é verdadeira. Jonas poderia falar com Deus: ó Deus, o Senhor me mandou ir para aquela cidade, mas eu não quero ir, Senhor. Eu tenho raiva daquele povo, eu não quero que aquele povo seja salvo. Esse é meu desejo, mas me ajuda, Senhor, a vencer a minha carne. Jonas poderia ter feito essa oração, mas ele não fez. E agora ele vai ter que orar na dificuldade. Então a primeira coisa que eu falo para você, e para nós aqui nesta manhã, que nós tenhamos o hábito de falar com Deus em todos os momentos. Porque quando vir o dia mau, quando vir o dia da angústia, você vai ter que falar de uma forma ou de outra. Mas é muito melhor ter uma vida de oração. Porque se nós tivermos uma vida de oração, muitas vezes nem será necessário chegar no ventre do peixe. Porque Deus, Ele vai nos dar graça para evitar grandes dores. No caso de Jonas, ele só foi parar no ventre do peixe porque ele não ouvia Deus, porque ele não falava com Deus. Mas se eu e você ouvirmos a Deus, formos obedientes a Deus e cultivarmos uma vida de oração, nós certamente iremos experimentar uma vida dentro do centro da vontade de Deus. A segunda coisa, amados, que Jonas vai fazer no ventre do peixe, e que ele não tinha feito antes, é que Jonas se arrependeu. Repita comigo: Jonas se arrependeu. Da mesma forma, Jonas, ele decide desobedecer a Deus, e em nenhum momento ele se arrepende. Mesmo lá no porão, com o barco quase afundando, Jonas não se arrepende do seu pecado, porque ele estava em pecado. O que é pecado? Pecado é desobedecer a Deus. Então Jonas estava em pecado, no meio da tempestade, ele não se arrepende. Mas agora, no ventre do peixe, Jonas terá que se arrepender. É interessante que no capítulo 2, veja comigo, amados, Jonas vai fazer uma oração, e lá no versículo 9, ele vai dizer assim: mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Quando ele diz aí, o que votei, pagarei, ele estava dizendo: ó, o meu voto que eu fiz ao Senhor, eu vou pagar. Nós não sabemos exatamente que voto é esse, mas com certeza esse voto incluía ele obedecer o que Deus tinha mandado. Porque lá no capítulo 3, no versículo de número 3, diz assim: e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Você lembra que lá no capítulo 1, versículo 1, Deus deu a ordem de Jonas ir para Nínive. Presta atenção, Deus deu a ordem para ele ir para Nínive, ele não foi. E aí todo o capítulo 1 e o capítulo 2 foi Jonas dando cabeçada, foi Jonas sofrendo, porque ele não obedeceu. E agora no capítulo 3 ele vai ter que ir. Ou seja, no ventre do peixe, Jonas se arrepende do seu pecado, e ele decide ir para Nínive. O interessante, amados, é que o processo de arrependimento, ele tem 3 etapas. Quantas etapas tem? Arrependimento tem 3 etapas. Jonas, ele começa o seu arrependimento lá no capítulo 1, versículo de número 12. Jonas disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Arrependimento tem 3 etapas, amados. A primeira etapa do arrependimento é a culpa. Jonas, primeira evidência que nos mostra que ele estava arrependido, que ele começa a se arrepender, é porque ele reconhece a sua culpa. Quando os homens falam: e agora, o que a gente vai fazer? A tempestade está aí,
O barco está quase afundando. Jonas fala: é por minha culpa que sobreveio este mal. Esta é a primeira etapa do arrependimento. É quando nós reconhecemos a nossa culpa. É quando eu reconheço: olha, eu pequei e eu sou o culpado pelo meu pecado. Eu esfriei na fé e a culpa é minha. Eu tomei uma decisão errada e a culpa é minha. Eu fiz escolhas erradas na minha vida e hoje eu estou vendo as consequências, mas a culpa é minha. E quando eu falo que a primeira evidência do arrependimento é a culpa, amados, é porque muitas vezes nós ficamos transferindo a culpa para outro. Mas Jonas não, ele fala: a culpa é minha. Ele poderia tentar dizer: não, a culpa é dos ninivitas, é que aquele povo é ruim, e por causa deles eu tenho essa raiva, eu tenho essa mágoa, e a hora do Senhor eu vim parar, por culpa deles. Mas não, Jonas fala: a culpa é minha. Agora presta atenção, não basta apenas ter culpa, porque uma pessoa que apenas sente culpa, se não vai para a segunda etapa do arrependimento, então não é arrependimento. Se você apenas sentir culpa, você apenas vai ir para um caminho do remorso, que foi o caso de Judas. Judas traiu a Jesus, ele se sentiu culpado, e o que ele fez? Tirou a própria vida. Por quê? Porque não foi arrependimento. Agora Pedro também traiu a Jesus, mas a diferença de Judas e de Pedro é que Judas sentiu culpa e remorso, agora Pedro sentiu culpa e arrependimento. Enquanto Judas tentou por conta própria pagar o seu pecado, apagar o seu erro, Pedro foi até Jesus. Ele se aproximou de Cristo, ele reconheceu a sua fraqueza, porque o arrependimento, a primeira etapa dele é a culpa, mas a segunda etapa é o perdão. Primeiro eu reconheço: a culpa é minha. Eu reconheço este mal, este erro, eu sou o culpado. E a segunda passo é: Senhor, eu reconheço que a culpa é minha, mas perdoa o meu pecado, perdoa o meu erro, perdoa as minhas falhas. E você vai experimentar, amado, a coisa mais maravilhosa que existe, irmão. A coisa mais maravilhosa que existe em servir a Deus não é cantar, não é pregar, não é chorar. A coisa mais maravilhosa é você experimentar o perdão de Deus, amado. É quando você sente o seu pecado perdoado por Jesus. Essa é a coisa mais linda que tem, amado, no cristianismo. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Então agora eu senti a culpa, mas a segunda etapa é eu reconhecer o meu pecado e experimentar o perdão de Deus. E é por isso que lá no versículo 9 do capítulo 2, ele vai dizer: do Senhor vem a salvação. Porque agora Jonas, que experimentou a culpa, ele falou: é por minha culpa que o barco está quase afundando. Mas agora ele experimenta o perdão, porque ele fala: do Senhor vem a salvação. Então, amado, se você está aqui ou está ouvindo essa palavra, e talvez você cometeu um pecado, ou talvez você está vivendo no pecado, e talvez você fica sentindo apenas um sentimento de culpa, de rejeição. Você não consegue se aproximar de Deus, porque você fala: não, eu sou um pecador, como que eu vou servir a Deus assim, fazendo o que eu fiz, ou fazendo o que eu faço? Mas eu quero te dizer, a sua culpa não é para ficar sobre você. Lança a sua culpa na cruz de Cristo, porque Ele está de braços abertos para perdoar os seus pecados. Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Então a culpa, eu tenho que sentir ela, eu sou o culpado. Mas o segundo momento é: Senhor, perdoa os meus pecados. E aí vem a terceira fase do arrependimento. A primeira é o sentimento de culpa, de eu entender, eu sou o culpado. O segundo é você experimentar o perdão de Deus. A terceira etapa do arrependimento é a mudança de atitude. Primeiro eu reconheço: eu sou o culpado, eu estou errado, eu estou pecando aqui. Segundo lugar: Senhor, me perdoa do meu pecado. Terceiro lugar: a partir de agora eu vou fazer diferente. Porque arrependimento é mudança de atitude, é mudança de mentalidade. Primeiro, Jonas reconheceu: por minha culpa o barco está afundando. Depois, ele experimentou o perdão de Deus. Mas agora no capítulo 3, ele decide obedecer a ordem do Senhor. Ele decide mudar o seu comportamento. Então arrependimento é isso.
É por isso que não adianta eu apenas falar, eu estou arrependido, eu reconheço o meu pecado, mas se eu não mudo o meu comportamento, então não é um arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro, ele envolve mudança de atitude, mudança de comportamento. E aí Jonas se arrepende. A grande questão, amado, é que o nosso inimigo, um dos maiores objetivos do nosso inimigo, é impedir que as pessoas se arrependam. O inimigo luta dia e noite para que as pessoas se acomodem a viver no pecado. E aí pouco importa para o nosso adversário, amado, se a pessoa reconhece que ela está em pecado, ou se a pessoa está em pecado e acha que não está em pecado. Para ele pouco importa. Porque a única coisa que realmente importa é que o pecador chegue diante de Jesus e reconheça o seu pecado. E o inimigo, ele não quer isso. Porque o nosso adversário, ele sabe, amado, preste muita atenção, que por mais grave que possa ser o meu pecado, por mais que a pessoa seja o pior dos pecadores, o mais vil dos pecadores, se ele chegar diante de Deus arrependido, Deus perdoará os seus pecados. Deus perdoa, amado, Deus perdoa. Você pode olhar para alguém e dizer, mas aquele camarada ali é o pior bandido que tem, é um homem mau, aquela pessoa ele não vale nada. Mas se ele se arrepender, Deus perdoa os seus pecados, amados. Deus perdoa, e não adianta. Não adianta alguém falar assim, igreja que nem curva de rio. Não é curva de rio coisa nenhuma. Mas tem uma coisa, Jesus perdoa sim os pecados, mas seja quem for, basta a pessoa se arrepender. Agora o nosso adversário, ele não quer isso. E o inimigo, ele usa duas ferramentas. Quantas ferramentas, amados? Já estou partindo para o final. O inimigo usa duas ferramentas para impedir as pessoas de se arrepender. E são duas ferramentas sutis. A primeira delas é uma coisa chamada vitimismo. O vitimismo é inimigo do arrependimento. Vitimismo é quando eu fico transferindo para o outro a culpa que na verdade é minha. Ah, eu estou assim é por causa de fulano. Ah, eu estou assim é por causa da igreja. Não, eu estou assim é porque a minha mãe não me abraçou quando eu era criança. Não, eu estou assim é porque o ambiente do meu trabalho é sempre a gente fica transferindo a culpa. Eu sempre fico me colocando na posição de vítima. Já viu aquela historinha que tem aí fora? Não, fulano está lá na cadeia, é um bandido, é um assassino, mas ele é uma vítima da sociedade. Está de brincadeira, né, meu amado? Não. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. Eu não tenho como impedir que alguém me faça um mal. Jonas não tinha como impedir a maldade dos ninivitas, que talvez eles fizeram alguma maldade para o povo dele, para Israel, para os seus antecessores. Não tinha como ele impedir isso. Mas Jonas tinha como impedir a sua reação diante disso. Jonas talvez poderia dizer, ah, eu estou assim, eu estou aqui no ventre do peixe, é por causa dos ninivitas, é porque eles são maus. Ou ele poderia falar, é por culpa de Deus, que me deu essa ordem absurda. Porque o vitimismo faz isso, amado. E geralmente, preste muita atenção agora, é forte o que eu vou dizer. Quando alguém entra pelo caminho do vitimismo, hora ou menos hora, a pessoa vai culpar a Deus. O vitimismo, primeiro ele te leva a culpar as pessoas, mas no final das contas você vai acabar culpando a Deus. A Bíblia fala de Adão, que Deus falou para Adão, não come do fruto dessa árvore, dessa daqui você não come. Foi lá Adão e comeu. E aí quando Deus chega para Adão e fala, Adão, por que você comeu, Adão? O que era para Adão fazer, amado? O que era para Adão fazer? Vamos lá, irmão, o que era para Adão fazer? O que era, irmã Ellen? O que era para Adão fazer? Se arrepender, perfeito. Era para Adão falar, meu Deus, me perdoa. O Senhor falou para mim não comer, Senhor. Mas eu não aguentei a tentação, pai. Eu estava com, deu vontade, o fruto era tão bonito, e eu comi, eu pequei. Me perdoa, Senhor, eu reconheço que eu pequei. Era para Adão chorar, irmão. Era para Adão se arrepender. Mas o que Adão fez?
Vitimismo. Adão, por que você comeu? Ah, a culpa é dessa mulher que o Senhor me deu aí, ó. Essa mulher aí é a culpada. E aí, sabe o que é interessante, irmão? Que Adão, ele estava culpando a mulher, mas por tabela ele estava culpando a Deus. Porque ele disse: Adão, por que você comeu? Foi a mulher que tu me deste. Está vendo? O Senhor me deu essa mulher aí, ó. E ela me deu. Vitimismo. Aí vai Eva. Eva, por que você comeu, Eva? Foi a serpente. A serpente aí me enganou e eu comi. Aí a serpente não tinha para quem transferir a culpa, né, amado? Então veja, o vitimismo ele faz isso. Amado, todas as vezes que nós cometemos um erro, todas as vezes que nós esfriamos na fé, o que nós temos que fazer sempre é olhar para dentro. O problema nunca está lá fora, o problema está aqui dentro. O problema, amado, preste muita atenção aqui, é que às vezes nós temos a dificuldade, nós não temos maturidade emocional e espiritual para entender isso. Às vezes alguém está enfrentando um momento de crise, até mesmo de problemas emocionais. E aqui eu não desvalorizo o trabalho do psicólogo, do psicanalista, do terapeuta, que também é um trabalho importante e necessário. Mas muitas vezes, amados, não é o profissional da área da saúde emocional que vai resolver o problema. Muitas vezes o problema que a pessoa está sofrendo emocionalmente, na verdade, é um problema espiritual. Eu não estou dizendo que em todos os casos, mas eu estou dizendo que em alguns casos, e na verdade em muitos casos, a solução está em eu reconhecer diante de Deus o meu esfriamento. E não adianta eu ficar transferindo, eu ficar tentando cavucar lá o meu passado. Não, eu estou assim é porque eu sofri tal coisa lá na minha infância. Tudo bem, pode ter acontecido. Eu estou assim é porque eu sofri tal trauma. Não, amado, você serve a um Deus poderoso, meu querido. O Espírito de Deus habita em você. Deus tem poder de curar qualquer trauma, de curar qualquer dor, de curar qualquer angústia. Então, se eu não estou tendo forças, é porque falta em mim fé. Então a minha oração tem que ser: Senhor, aumenta a minha fé, Pai. Eu reconheço que eu estou angustiado, mas eu não tenho que estar angustiado, porque a Tua palavra diz: regozijai-vos sempre. A Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Essa deve ser a sua oração, amado. Uma oração sincera: Senhor, eu estou angustiado, eu estou ansioso, eu estou desanimado, mas me ajuda, Senhor, porque eu não posso ficar assim, eu não aceito ficar assim, renova as minhas forças. Essa deve ser a nossa oração, amado. Mas muitas vezes nós não entendemos a nossa culpa. Como eu já falei aqui várias e várias vezes, irmãos, e vou falar novamente. Quantas vezes que nós estamos vivendo, irmãos, um período de frieza espiritual. As pessoas estão cada vez esfriando mais, e é cumprimento da palavra. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Agora, como que eu evito esse esfriamento? É eu cultivar uma vida com Deus. É eu ter hábitos saudáveis, tanto espirituais como em todas as áreas da minha vida. Então, em primeiro lugar, um problema do arrependimento é o vitimismo. Não fique transferindo para outro. Eu tenho que olhar para mim e reconhecer as minhas fraquezas. O segundo inimigo do arrependimento, para finalizar, é o relativismo. Que é quando eu fico sempre dizendo e tentando me esquivar dos meus erros, dizendo: eu estou errado, mas tem gente que faz coisa pior. Relativismo é isso. Ah, eu roubei R$100. Ah, mas não é tão grave assim, porque tem gente que rouba 1.000. Ah, eu roubei R$1.000. Ah, mas não é tão grave assim, porque pior é os políticos que roubam 1 milhão. Esse é o relativismo. É quando nós não reconhecemos o nosso erro
e ficamos nos esquivando, dizendo que tem gente que faz coisa pior. Jonas poderia dizer isso: eu desobedeci a Deus, Ele mandou eu ir para Nínive e eu não fui. Mas pior é eles lá, os ninivitas, que são cruéis, que matam mulheres, que matam crianças, eles são os piores. O meu pecado não é tão ruim assim. A Bíblia não diz que Jonas disse isso, eu estou apenas dizendo que muitas vezes nós fazemos. Então, o arrependimento, ele precisa ter reconhecimento do pecado, sem vitimismo e sem relativismo. Se eu estou fazendo algo que eu sei que não é a vontade de Deus, eu tenho que me arrepender. Deus, Ele falou com Jonas pela palavra, e veio a palavra do Senhor a Jonas. Muitas vezes, o arrependimento, ele só vem, amados, através do confronto. Deus, Ele nos confronta. E quando Deus nos confronta, nós temos duas escolhas: ou nós nos arrependemos, ou nós podemos entrar pelo caminho da rebeldia. Porque quando nós somos confrontados diante de Deus e não reconhecemos o nosso pecado, nós vamos endurecendo o nosso coração, endurecendo a cerviz, e muitas vezes vamos nos afastando cada vez mais de Deus. E Deus, Ele vai nos confrontar de três formas. Primeira, pela palavra. Deus, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Jonas. Deus fala pela palavra, amados, mas Jonas não ouviu a palavra. Muitas vezes Deus, Ele também vai usar a dor para nos confrontar. Deus falou com Jonas através da dor. Deus mandou a tempestade. Lembra do filho pródigo que passou o que passou, e ele só foi abrir os seus olhos quando ele estava lá no fundo do poço, no chiqueiro, com fome, querendo comer a comida dos porcos. Foi aí que ele se arrependeu de seus pecados. E muitas vezes nós também fazemos isso, só nos arrependemos na dor. E a terceira forma de Deus nos confrontar é que muitas vezes Deus, Ele vai usar pessoas para te aconselhar, para te trazer uma palavra, e às vezes nem crente é. Porque Deus usou pessoas não crentes para falar com Jonas. Usou o mestre do navio: desperta, levanta-te, clama ao seu Deus. Então, amado, que nós possamos nos posicionar. E eu quero concluir dizendo: Jonas foi parar no ventre do peixe, e lá no ventre do peixe ele teve que fazer essas duas coisas que ele não fez antes: orar e se arrepender. Que essas duas coisas façam parte da nossa vida: oração e arrependimento. Principalmente hoje, ceia do Senhor, ao qual é uma oportunidade de nós comermos do pão e bebermos desse cálice. Como diz a palavra: examine-se o homem a si mesmo, e assim como desse pão e beba desse cálice. Então, que nesta manhã nós possamos olhar para nós mesmos e refletir de qual tem sido o nosso comportamento. Que nós possamos cultivar uma vida de oração, amados. Que nós possamos falar com Deus todos os dias, ainda que seja na sua simplicidade, do seu jeito, mas fale com Deus, porque Deus está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Essa é a palavra do Senhor para nós essa manhã.